Meus irmãos, livro de Jó, capítulo 3. Hoje eu quero ler todo este capítulo com vocês. Alguém me perguntou assim: pastor, o senhor propôs em estudar com a igreja todo o livro de Jó? São 42 capítulos. O senhor já está na 6ª lição e ainda está no capítulo 3. Até quando vai durar isso? Vocês irão perceber que daqui para frente agora nós iremos utilizar blocos inteiros de textos, capítulo. Por exemplo, semana que vem, se o Senhor Deus nos permitir, nós vamos estudar 2 capítulos inteiros. Então vocês vão entender que vai dar para a gente talvez chegar ao final do ano aí. Vamos ver como é que a gente faz. Jó capítulo 3, versículos de 1 a 26. Isso. Eu vou ler o texto, os irmãos acompanhem aí por gentileza. Preste bastante atenção, meus irmãos, na narrativa do texto, porque hoje nós vamos entrar agora com mais clareza sobre as palavras que Jó vai proferir. Como eu disse no estudo semana passada, aqui nós vamos encontrar um Jó diferente do capítulo 1 e do capítulo 2. E a gente vai tentar entender o que é que aconteceu com Jó. Jó 3, todo o capítulo, de 1 a 26. Diz assim a palavra do Senhor. Posso ler? Nós temos aí a projeção, mas se você puder abrir a sua Bíblia também, depois deixar ela aberta aí, também é interessante. Diz assim a palavra do nosso Deus: depois disto, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-no as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens, espante-o tudo o que pode enegrecer o dia. Aquela noite, que dela se apoderem densas trevas, não se regozije ela entre os dias do ano, não entre na conta dos meses. Seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os sons de júbilo. Amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar o monstro marinho. Escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino dessa noite, que ela espere a luz e a luz não venha, que não veja as pálpebras dos olhos da alva, pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Por que houve regaço que me acolhesse? E por que peitos para que eu mamasse? Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria para mim descanso, como os reis e conselheiros da terra, que para si edificaram mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram de prata as suas casas, ou como aborto oculto, eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do feitor. Ali está tanto o pequeno como o grande, e o servo livre de seu senhor. Por que se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem? Eles cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos. Eles se regozijariam por um túmulo
e exultariam se achassem a sepultura. O drama aqui é tanto que a gente fica envolvido nisso. Por que se concede luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus cercou de todos os lados? Por que em vez do meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramaram como água, ou se derramam como água? Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Meus irmãos, eu tenho dito para vocês que o livro de Jó é um livro diferenciado de qualquer outro livro nas Escrituras. Eu já disse para vocês aqui em outros estudos, e repito, que Jó é único nas Escrituras. Você não vai encontrar nada semelhante, humanamente falando, à descrição que nos é apresentada aqui neste livro, desta pessoa. Nós tomamos Jó aqui não como um mito, não como uma lenda. É uma pessoa física, alguém que existiu numa época, que a Bíblia diz que este homem é um servo de Deus com as características de quem é íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Um homem que reconhece que tudo que acontece com ele neste mundo provém de Deus, ele não tem dúvida disso. Já fizemos uma exposição com vocês aqui do capítulo 1, do capítulo 2, o Jó crente, o Jó paciente, o Jó esperançoso. E agora no capítulo 3, nós já estamos vendo um quadro diferente de um Jó que não é tão paciente mais. Nós vamos tentar caminhar com vocês aqui. Mas para o nosso estudo dirigido aí hoje, se você olhar aí na sua folha, tem um tema do assunto de hoje. E o tema eu escolhi tirado do texto. Palavras do próprio Jó: pereça o dia em que nasci. Nós vamos tentar examinar o que isso significa. Mas no estudo aí está escrito as perguntas interpretativas. Quem está falando? Então a resposta é óbvia. Nós lemos o texto e quem é que fala aqui? Não é Deus, não são os amigos de Jó, não é Satanás. Aqui no texto que eu li hoje, quem fala é Jó. São palavras saídas da boca de Jó. E o que aconteceu, meus irmãos? Qual é o quadro aqui? O quadro aqui, ou o que ele está falando, é algo que a gente vai ficar intrigado. Ele usa muito a palavra dia, a palavra noite, e aqui, dentre muitas das perguntas que tem aqui, nós vamos destacar 3 perguntas que Jó faz, que são intrigantes. Nós vamos tentar trabalhar com vocês aqui. Então, o que é que está acontecendo? Ele está querendo que o dia se transforme em trevas e perguntas sem resposta. E onde, ou quando, também poderia ter sido colocado aí. O que está acontecendo aqui é aquele episódio depois do silêncio dos amigos e de Jó, num período de 7 dias. Vocês lembram? Foi o último estudo. Os amigos dele chegaram para consolar Jó e condoer-se com Jó. Quando contempla a situação de Jó, eles entram num estado de petrificação, por assim dizer. Eles não conseguem falar uma palavra. E senta na terra junto com Jó e fica em silêncio por 7 dias. E a gente não sabe o que é que aconteceu nesse período de 7 dias que agora Jó vai falar. Então, o que nós temos aqui são palavras de Jó depois do silêncio de 7 dias. E onde isso daqui aconteceu, meus irmãos? Lá na terra de Uz, possivelmente na casa de Jó. Para você que está nos acompanhando aqui e que talvez não tenha muita familiaridade com o livro de Jó, o livro de Jó, no nosso entendimento, é um dos livros mais antigos escritos que estão aqui na Bíblia. Jó é uma figura que a gente fica tentando situar ele na história. Alguém, um servo de Deus que viveu muito antigo. Nós não temos muita informação detalhada
da vida de Jó na região dele. A informação que nós temos é que o próprio Deus diz que Jó era o maior do Oriente. Então, alguém muito rico, alguém muito influente na sociedade, e um servo piedoso. E também nos informa que na terra, na época de Jó, não havia ninguém semelhante a ele, diferenciado. E o que nos intriga, meus irmãos, é que não havia motivo nenhum aparente para Deus, entenda o que eu vou dizer aqui, receber uma incitação de Satanás para poder então testar o seu servo Jó. E aí o primeiro teste foi nos bens e na família de Jó, exclusivamente nos filhos, porque Satanás disse assim para Deus: ele só é íntegro, reto, temente a ti e se desvia do mal porque o Senhor enche ele de bênçãos, ele é próspero, ele tem recursos, ele é um grande influente na sociedade, é uma mente pensante. O homem adora a Deus porque ele tem as coisas. E aí o primeiro teste foi: vai lá, toca em tudo que ele tem, mas não em Jó. E aí Jó passou no primeiro teste, lembram disso? Segundo teste, de novo a conversa de Satanás com Deus ou de Deus com Satanás. O Senhor Deus disse: Satanás, você está vindo de rodear a terra, você viu lá o meu servo Jó e percebeu que ele conserva a sua integridade? Aí Satanás falou: eu sim vi, eu até ouvi o que ele disse lá. Ele glorificou o Senhor porque ele disse que ele tem vida, e tudo que o homem tem dará pela sua vida, pele por pele. Toca ali nele para ver se ele não blasfema. E aí o Senhor Deus, mais uma vez, algo intrigante para nós, Satanás sai de lá e acomete Jó de úlceras malignas. E o quadro agora é esse daqui, meus irmãos. Jó está vivendo o pior momento da vida dele, algo inimaginável. É tanto inimaginável que as pessoas preferem não acreditar que isso daqui é uma realidade. Mas nós cremos que isso aqui aconteceu com uma pessoa. E agora Jó está no pó e na cinza, com cacos, possivelmente raspando as suas feridas, possivelmente, e esperando a morte chegar. Na verdade, as úlceras são tumores malignos para causar a morte. Mas vocês lembram que a promessa foi, ou a palavra do Senhor Deus diz: não toca nele, na sua vida, ou seja, ele não vai morrer. Então por isso é que vocês vão perceber agora Jó aqui rasgando o coração dele e questionando a morte. Ele não está entendendo por que a morte não chega logo, tamanho sofrimento, porque acabava com isso. Não é assim que a gente imagina? Estou sofrendo tanto, por que eu não morro? Porque morreu, numa linguagem humana, acabou. Ele não está entendendo por que ele não morre. Ele não morre porque ele não sabe que o Senhor Deus disse: ele não vai morrer. Deus falou isso para Satanás. Então está conservando a vida de Jó aqui, porque senão ele já teria morrido. Talvez o que está na mente dele é o seguinte: os meus filhos morreram, por que está me poupando? Então vamos lá, meus irmãos, para o texto, porque é o que nos importa aqui. O amaldiçoado dia em que ele nasceu. Olha comigo o versículo 1 e 2, por gentileza. Diz assim: depois disto é o do silêncio, tá bom, meus irmãos? Para situar vocês no contexto. E depois vocês podem fazer pergunta, pode questionar, pode comentar. Depois disso, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Isso aqui é surpreendente, porque Jó está passando por um outro teste aqui.
possivelmente o terceiro teste. E era natural do leitor esperar de Jó o que ele já falou antes, porque no primeiro teste ele disse: o Senhor Deus deu e o Senhor Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor. No segundo teste, ele está dizendo para a mulher dele que disse: você conserva a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele disse: mulher, fala-se como uma qualquer doida. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Lembra disso? Era natural agora que esses amigos chegaram, depois desse silêncio, Jó vai dizer alguma coisa. Qual é a expectativa nossa? O que é que vai sair da boca de Jó? Jó vai de novo bendizer o Senhor. Ele vai glorificar esse Deus que é soberano, que cuida dos seus filhos, mesmo na hora da pior dor que possa existir. Mas não é isso. Quando Jó fala, a primeira coisa que ele diz: eu cheguei a uma conclusão. Eu não deveria ter nascido. Agora Jó não vai mais bendizer o Senhor por enquanto. Ele vai chegar a uma conclusão que o nascimento dele foi algo que, se foi planejado de uma maneira que, se deixasse por ele, ele não vinha. Isso mostrando, meus irmãos, que a nossa existência aqui neste mundo tem propósito, por pior que seja a situação que nós enfrentamos aqui. Porque se dependesse de nós, a gente mudaria o quadro. Sim, meu irmão, presbítero Ioque. Esse momento que ele amaldiçoou, ele perdeu a fé, como é que ficou? Tá. Sim, a pergunta do presbítero Ioque é se nesse momento aqui que Jó está amaldiçoando o dia que nasceu, se ele perdeu a fé. Eu vou tentar responder a pergunta no decorrer do estudo, presbítero Ioque, tentando achar a resposta a quem Jó está dirigindo as suas palavras. Jó está dirigindo as palavras aqui a Deus. A quem Jó aqui está falando? Com quem ele está falando? E aí nós vamos chegar nessa conclusão e ver se de fato ele perdeu a fé ou não. Conhecendo o finalzinho, que todos nós conhecemos, a gente sabe que Jó permaneceu firme, ele não perdeu a fé dele, mas isso não por causa de Jó, mas por causa daquele que está testando Jó, porque a fé é um dom de Deus. Mas vamos lá, versículo de número 3 aí, ele diz assim: pereça o dia em que nasci. Meus irmãos, por que Jó diz pereça o dia em que... E ele vai usar a palavra dia e noite. O que é que está na mente dele aqui? Qual é o significado disso? Ou o que Jó quer passar? Ou a palavra de Deus registrada aqui? Meus irmãos, a gente tem que entender que Jó não está falando com Deus e nem está falando com os amigos dele. Porque pode parecer que depois do silêncio, Jó se dirigiu a palavra aos amigos. Porque no capítulo 4 e 5, nós vamos ver, ele faz um amigo dele fazendo uma análise do que Jó está vivendo, ou o que aconteceu com Jó, e vai fazer comentários equivocados. Mas aqui Jó não fala com os amigos. Então vamos tentar descobrir com quem Jó está falando. Versículo 3, ainda no finalzinho, na verdade, ele diz assim: pereça o dia em que nasci, e a noite em que disse, foi concebido um homem. E aí ele vai começar palavras duras aqui, meus irmãos. Amaldiçoa o dia em que eu nasci. Olha comigo o versículo 4. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-no as trevas e a sombra de morte, habitem sobre eles nuvens, espante-o tudo que pode enegrecer o dia. Aquela noite, que dela se apoderem densas trevas, não se regozije entre
ela entre os dias do ano não entre na conta dos meses. E aí agora é que vem o versículo 7. Seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os sons de júbilo. Preste atenção no detalhe aqui. Jó entrou num quadro que ele chegou à conclusão de que o problema foi quando ele nasceu. Ele já nasce carregado de uma sentença de morte. Então ele chega à conclusão que se pudesse ele não nasceria. Então agora ele vai dirigir a palavra a alguém, vamos tentar descobrir quem é esse alguém, dizendo o seguinte: olha, você que é um agente amaldiçoador ou um amaldiçoador profissional, amaldiçoe para mim o dia em que eu nasci. Que este dia, que o dia aqui é o símbolo da luz, do sol, da claridade, se transforme em trevas, e que não haja luz. A questão é, quem é esse agente, meus irmãos? A quem Jó se dirige aqui? Seja estéril. Não é isso que está aí no versículo de número 7? Aquela noite. Que noite? Possivelmente, tem as grávidas da nossa igreja aqui, geralmente as contrações vêm à noite, tem que sair correndo. Geralmente as crianças nascem à noite, na madrugada. Então ele está dizendo, seja estéril aquela noite, a noite que ele nasceu, e dela sejam banidos os sons de júbilo. O que é que Jó está dizendo aqui? É aquela tradição cultural na época dele, que quando nascia uma criança, e aí então durante o dia se reunia uma comunidade e celebravam o nascimento daquela criança, cantavam, festejavam, talvez banquetes, isso era natural. Jó, sabendo disso, ele diz que aquela noite seja estéril e banido, não quero mais festas. Se pudesse não ter celebração no dia do meu nascimento, para dizer, nasceu aquele homem, que alegria. Meus irmãos, isso é coisa natural. Nós não somos assim. Se nós soubéssemos o que iria acontecer conosco durante toda a vida, talvez alguns diriam como Jó aqui, era preferível não ter nascido. Se eu soubesse que a minha vida iria ser acometida a isso, aquele dia, eu te dou a palavra, irmã Euni, aquele dia que eu nasci, que todo mundo ficou feliz e que houve até festa, olha agora o que eu estou passando. Era melhor não ter nascido, porque aqueles que fizeram aquela festa não tiveram ideia do que iria acontecer comigo. Sim, minha irmã Euni. Será que Jó estava revoltado? Jó está sem entender que prova é essa que ele está passando. Aqui é um homem comum, natural, fadado a errar, a se equivocar no análise da sua existência humana, que quer respostas e não tem. Minha irmã Euni, a pior coisa que tem para um ser humano é quando está sofrendo, ele procura resposta e não tem. Pensa, você for acometido de uma enfermidade, e hoje, graças a Deus pela ciência avançada, medicina está aí para ajudar a diagnosticar muitas enfermidades, mas pensa você ser acometido por uma enfermidade que você não sabe a origem dela, o porquê daquilo ali. Você está sofrendo e não sabe, e os profissionais que tentam, nós temos profissionais da área da saúde aqui, tentam ajudar e não chegam a uma conclusão exata. Que angústia! Pensa Jó aqui. Por isso, o versículo 8, ele diz assim: amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar o monstro marinho. Pronto, esse versículo 8 aqui é significativo. Agora ele chega à conclusão, olha, ele está falando com alguém. Esse alguém é que amaldiçoa. Por isso é que Jó está amaldiçoando o dia que nasceu, porque ele está falando com essa pessoa. Quem é? Amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar o monstro marinho.
Olha, você que é um profissional de amaldiçoar, eu estou te pedindo que amaldiçoe. E usa um termo aqui que assusta a gente. E sabe excitar um monstro marinho? Que isso? Que isso, Jó? O que está por detrás? Monstro marinho. Na verdade, aqui no hebraico, o tradutor colocou monstro marinho. Nós entendemos, mas no hebraico lá, a palavra é Leviatã. Que é um monstro marinho? Que para nós aqui a gente fica assustado com isso. E esta fala de Jó, depois Deus vai repreender ele porque ele falou isso daqui. Porque é algo seríssimo. Então, a quem Jó está se referindo, meus irmãos? Vocês devem lembrar, monstro marinho é monstro do mar. É alguma coisa que sai do mar. Não sei se eu posso dizer uma besta que emerge do mar. É alguma coisa do mar. Isaías capítulo 27, versículo 1. Preste atenção nesse texto aqui, meus irmãos. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Monstro que está no mar? Poderia ser um monstro marinho? Oh, meu querido, muito obrigado. Sim, diácono. A informação que nos chega aqui é que há um carro que está sendo disparado, um alarme lá fora. Se alguém aí estiver com... muito bem. Então a informação é que nós estamos aqui do lado do correio. Então tem um carro aqui no correio que está toda hora disparando alarme. Então vocês podem ficar tranquilos que não é nenhum carro de vocês não. Ainda, lá, tá vendo? De novo agora. Muito bem. Vamos lá, meus irmãos, voltando para Jó, capítulo 3, versículo 8. Tenta chegar aí vocês, quem é esse ser que Jó está pedindo para que amaldiçoe o dia que ele nasceu? Oi? Porque ele diz lá, olha, amaldiçoem aqueles que sabem amaldiçoar. O dia, claro, o dia está entendido que ele está vindo falar do dia que ele nasceu, e sabem excitar o monstro marinho. Então é alguém que vai excitar esse ser que é estranho para nós, o Leviatã. Aliás, meus irmãos, quem é o criador dessas coisas todas? Tem coisa que foge da nossa razão. Gênesis capítulo 1, versículo 21, quando o Senhor Deus cria os animais, Moisés nos traz uma informação que a gente fica pensando assim, olha lá. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, os grandes animais do mar. Aí você imagina os grandes, peixes, né? Baleia, não sei mais o que, e por aí vai. E todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo a sua espécie, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Então, se existe um Leviatã, se existe um monstro marinho na visão de Jó, se existe alguma coisa no mar, tudo foi criado por Deus. Então, a quem Jó está se referindo aqui? Eu disse que Jó não está falando com Deus. Nós estamos tentando descobrir com quem Jó está falando. Vamos caminhar mais um pouquinho. Vamos lá para o versículo 9 e 10. Olha isso daí, meus irmãos. Escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino dessa noite. Agora ele não quer só que o dia fica escuro, mas a noite, por mais que ela seja escura, mas tem as estrelas que iluminam. Então, essas estrelas aí também sejam escuras, sejam trevas. E a luz não venha, que não veja as pálpebras dos olhos da alva, pois não fechou as portas do ventre de minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Duas coisas aqui, meus irmãos, no versículo 10. Por que Jó profere essas palavras aqui, meus irmãos? Lembrando que estas palavras intrigantes de Jó aqui é depois de 7 dias de silêncio.
que nós estamos vendo um outro Jó. Você lembra que Jó disse assim, ó, eu tenho plena convicção que eu vim do ventre da minha mãe. Nu eu nasci e nu. Só que agora ele mudou o conceito. Ele diz assim no versículo 10, pois não fechou as portas do ventre de minha mãe. Em outras palavras, por que lá no ventre da minha mãe não houve passagem para mim e lá mesmo eu morresse? Que coisa, que pessimismo, Jó, que visão de mundo. Meus irmãos, nós sabemos que por mais que as mulheres aí tenham o processo natural de gestação e de dar à luz, nós sabemos que é Deus que abre a madre. Eu sei que é o médico lá, né, que vai cortar a barriga, fazer cesariano, então vai ajudar lá, mas por detrás disso tudo é a boa mão do Senhor Deus que está abrindo as portas. É Ele que faz a mulher estéril ser alegre mãe de filho, diz o Salmo. Só que agora Jó está dizendo, por que não fechou as portas do ventre de minha mãe? Agora ele não vai dizer, nu eu vim e nu eu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Ele está dizendo, eu não deveria nem ter vindo nu. Nem deveria. E aí, no finalzinho do versículo 10, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Meus irmãos, aqui é uma resposta para nós, para as dores que nós enfrentamos aqui nesse mundo. O porquê que nós sofremos. Por que existe a enfermidade? Na visão de Jó, Deus era poderoso para evitar tudo isso. Se Ele não evitou, então o sofrimento vem da parte de quem? Que coisa, né? Terrível aqui. Então vamos para as perguntas intrigantes de Jó. E aí começa no versículo 11. Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair? Tá bom, se eu não morri lá, por que então que na hora que eu nasci, eu não nasci morto? Não é isso daí? Por que não expirei a hora que saí? Por que houve regaço? A palavra regaço aqui, por que houve aconchego, acolhimento? Por que houve braço para me receber? E por que peitos para que eu mamasse? Em outras palavras, por que os seios da minha mãe se encheu de leite para eu mamar e ser nutrido? Por que ele não estava seco? Que aí eu ia mamar, não ia ter nada, eu morreria de inanição. Não é isso aí que você chega à conclusão? Olha que drama. A gente lê o livro de Jó, a gente fica depressivo. Volto a dizer, é palavra de Deus, meus irmãos. A irmã leu aqui a carta de Paulo a Timóteo, dizendo que toda a escritura é inspirada. E Jó não é uma exceção. Então eu estou lendo para você a escritura. Eu sei que a gente gosta de ler aquelas partes, né? Que você, campeão, vencedor, essa força que vem de dentro de você. Mas agora quando você pega Jó, num estado deplorável, e ele começa a falar coisas que jamais você e eu falaríamos da boca para fora. Versículo de número 13. Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria e então haveria para mim descanso. E aí ele vai citar aqui algo interessante, ele vai dizer, haveria para mim descanso com os reis e conselheiros da terra, que para si edificaram mausoléus. Ele está dizendo, olha, a morte é o melhor caminho, porque eu sei como é que é isso, porque eu vejo os reis, os conselheiros da terra que morreram, eles até fizeram lá os mausoléus para eles, né? Até bonitinho, colocaram lá na lápide uma frase em memória de não sei quem, eis aqui um grande pensador, eis aqui um grande político, eis aqui um grande rei. Seria melhor para mim, aí acabava, eu descansava. Ou com os príncipes, versículo 15, que tinham ouro e encheram de prata suas casas, ou como, aí ele vai falar de algo que assusta, versículo 16, ou como aborto oculto, eu não existiria, como criança que nunca vieram à luz, ou que nunca viram, né, à luz. Essa é uma realidade até o dia de hoje, meus irmãos. E Jó aqui
coloca criança real no ventre da mãe no estado da sua concepção, uma vida. Exatamente. Sim, ele está dizendo que era melhor isso para ele, mas ele sabe que isso não é o caminho de Deus, porque ele está vivo. O texto aqui mostra, meus irmãos, a ação de um Deus na vida de alguém que está sofrendo, mas um Deus que preserva a vida. Então, Deus nunca é a favor de aborto, seja ele em que período que for, mas Jó sabe que isso é uma realidade, que existem pessoas que praticam essas coisas abomináveis diante do Senhor. Ele está tão no estado para baixo que ele chega à conclusão e diz: seria melhor, no versículo de número 16, eu ter sido abortado, aquele aborto oculto, ou então aquela criança que nunca viu a luz, que nem chegou a nascer, mas que era uma criança, que era um ser, era uma pessoa, não era uma ameba, não é um ser qualquer como a política da esquerda da nossa nação quer dizer, que até 22 semanas não é gente, não, é um bicho qualquer que você pode descartar. Aqui nas Escrituras não diz isso, não, é uma criança, Mas aí entra o versículo de número 17, ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali onde? Claro, é lá no versículo 14, ele disse, volta lá no versículo 14, ele disse assim, no finalzinho, né? Como os reis e conselheiros da terra, que para si edificam mausoléus. E agora ele está dizendo, esses mausoléus, ali nos mausoléus, então os maus cessam de perturbar. Oi? É túmulo, uma catatumba. E de fato é isso mesmo. Pensa no pior ditador que já houve na história da humanidade, o pior sanguinário que já morreu, que matou milhões de pessoas. Nós temos na história aí muitos maus, perturbadores. Cessou. Onde eles estão nesse momento? Segundo Jó, sepultado, está lá mesmo. O corpo. Pois é. O corpo volta ao pó que o era. Mas e o espírito? É de Deus, meus irmãos. Os crentes sabem para onde vai. E os não crentes, e os ditadores, e os comunistas, e aqueles que não amam a vida, para onde eles vão? Ou aonde eles estão? Versículo 18. Ali os perversos juntamente repousam, e não ouvem a voz do feitor. Ali está tanto o pequeno como o grande, e o servo livre de seu senhor. Jó está chegando à conclusão de que a morte é igual para todos, e é mesmo, esse é o curso natural. Agora, o que acontece do lado de lá, meus irmãos, é com Deus. O autor aos Hebreus diz assim, Hebreus 9, 27, acho que é isso aí, deixa eu ver lá. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Nós não cremos em reencarnação, a pessoa não volta para tentar melhorar aqui, a oportunidade é uma só, é agora, ou você melhora agora, ou o que te aguarda lá é juízo. Então o que Jó está analisando aqui é do lado de cada vida, tá bom, meus irmãos? Esse texto aqui assemelha-se com o Salmo 88, depois vocês analisam o Salmo 88 lá, ou o Salmo 6, que o salmista está expressando uma dor que ele sente, que a morte está rondando, e se a morte vier, na visão dele, para Deus é um desperdício. Deus vai perder se um servo dele morrer. Isso é na visão do salmista, que ele está analisando a existência do lado de cá. Claro que para o servo de Deus morrer, diz o apóstolo Paulo, é lucro, é incomparavelmente melhor, é partir e estar com Cristo, sabemos disso. Mas a vida aqui para nós é uma realidade missionária, então é melhor viver. É isso que Paulo diz, eu prefiro ficar, porque eu tenho uma missão. Mas eu sei que se eu partir,
eu estou com Cristo. Mas vamos lá agora, meus irmãos, ver mais e mais perguntas de Jó sem resposta. Olha o versículo 20, e aqui vai apertar um pouquinho mais. Acompanhe aí comigo aqui, essas perguntas intrigantes. Primeira pergunta, versículo 20, 21 e 22. Quer dizer, primeira desse bloco aqui, porque já teve outras. Por que se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem? Eles cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos. Versículo 22. Eles se regozijam, aquela palavrinha, né? Eles se regozijariam por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura. É porque é até difícil de entender isso aqui. Qual é o ser humano que fica correndo atrás de morte, meus irmãos? Eu sei que isso aqui é uma realidade para aqueles que sofrem de uma doença que não conseguem achar solução para a sua existência aqui nesse mundo. Essa é uma realidade que está em alto na nossa sociedade. Gente que entra num quadro de doença emocional tamanho que ele chega à conclusão de que é melhor não viver, porque a dor é intensa, e ele fica tentando achar meios de ir para a sepultura. Olha como é que é grave o texto. Vou voltar lá no versículo 20. Perguntas. Por que se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? Ele está dizendo: Senhor, por que o Senhor está segurando a vida daquele que sofre? Por que o Senhor não abre a mão e deixa ele seguir o caminho que ele está desejando? Porque o versículo 21 diz que esperam a morte e ela não vem. Vocês lembram que Jó está cometido de tumores malignos? Eu disse no estudo passado que aqui é estado terminal. Estado terminal, a pessoa já está esperando o quê, meus irmãos? A morte. É isso que Jó está dizendo. Eu não estou entendendo por que o Senhor ainda não me liberou para a morte. Por que eu estou vivo? Mal sabia Jó que Deus disse para Satanás: ele vai viver. Você vai ver o que Jó vai se tornar para mim. Ele não vai morrer. Mas Jó não sabe disso. Só quem sabe disso é Deus e Satanás. Nem os amigos de Jó sabem disso daqui. Para os amigos de Jó, Jó tem que morrer mesmo, porque ele pecou. Ele deve ter feito coisa gravíssima e o soberano está furioso com ele. Não é essa a conclusão que a gente chega quando a gente vê alguém sofrendo demais? Gente que estava bem, de repente foi acometido de uma enfermidade e fala: isso aí é a mão de Deus pesando. Meus irmãos, a gente não sabe, tem coisas misteriosas. Hoje nós sabemos do que está acontecendo aqui, porque a revelação está aqui nas nossas mãos. Senão nós não saberíamos o que estava acontecendo com Jó, e talvez concordaríamos com Jó. Hoje a gente lendo isso daqui, a gente pensa: Jó, que isso, Jó? Você não é crente não, Jó? Cadê a sua fé? Mas se coloca no lugar de Jó. Versículo 23, outra pergunta intrigante. Por que se concede luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus cerrou de todos os lados? Prestar atenção aí, meus irmãos. Porque, lembra que ele não está falando com Deus. Ele está falando com alguém que na nossa interpretação é alguém que é especialista em amaldiçoar o dia do nascimento. E aí o questionamento de Jó é: por que concede luz, cujo caminho é oculto, e a quem Deus cerrou de todos os lados? Jó tem uma grande convicção de que tudo que está acontecendo com ele, a mão de Deus está por detrás. Mal sabe Jó que Satanás também está por detrás, mas ele não sabe. Mas como ele é um servo temente a Deus, ele tem convicção: eu sei que tudo isso daqui, alguma coisa está acontecendo vindo do alto na minha vida. Agora eu só não entendo, e por isso que está no porquê. Por quê? Versículo 24, olha aí. Por que em vez do meu pão me vêm gemidos,
e os meus lamentos se derramam como água. É uma linguagem aqui de choro constante, de gente que está sentindo muita dor, não consegue resposta, tem amigos perto, amigos, ou sei lá quem é, aqueles 3 que chegaram lá para mudar o quadro de Jó, e ele chora, 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 e não consegue encontrar quem enxugue as suas lágrimas. Versículo 25 e 26, o quadro é dramático. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Esse ponto aqui é muito importante. Eu não sei o que é que estava na mente de Jó, porque o texto nos diz que ele é um homem íntegro, reto e temente a Deus. Se ele é temente a Deus, isso implica de que nada na vida vai abalar ele, ele vai temer mais nenhuma outra coisa, porque ele teme a Deus. Só que agora nós temos uma informação. Jó disse assim, versículo 25, aquilo que temo me sobrevém. O que, Jó? Qual era o seu temor, Jó? O que é que você estava tão... Que não acontecesse com você? O que é que você não queria que acontecesse? Que agora ele chega à conclusão e diz, puxa vida, eu achava que isso não ia acontecer comigo, mas agora veio. Não sei se já aconteceu isso com você. Às vezes você acha que você está seguro na sua vida financeira, na sua saúde, no seu bem-estar, nada vai me abalar, eu estou bem. Mas lá no fundo, todos nós temos um temor. Mas e se acontecer? E se eu quebrar? E se eu perder dinheiro? E se eu for roubado? E se a minha saúde não aguentar? Jó diz, aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Meus irmãos, que quadro aqui. E aí, hoje nós sabemos, por causa do contexto maior, mas Jó não sabia. Lembra que Jó era aquele homem zeloso de orar pelos filhos, quando ia para a festa? Talvez Jó, no coração dele, o que está intrigando ele é, por que eu também não morro? É interessante que ele está amaldiçoando o dia aqui, não é isso? Ou pedindo alguém para amaldiçoar. Por que ele não pediu para amaldiçoar os sabeus que vieram de bando? Os caldeus que vieram e... Por que ele não amaldiçoou aquele vento que bateu na casa e derrubou a casa onde estavam os 10 filhos dele? Por que ele não amaldiçoou a mulher, né? A mulher miserável. Mas ele amaldiçoa o dia do nascimento dele. Qual é a conclusão, meus irmãos, de tudo isso daqui? É o quadro que está aí no versículo de número 26. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Que quadro tenebroso esse aqui do capítulo 3. E aí vocês vão ver em sequência, até o capítulo 39 e 40, o quadro só vai piorar mesmo. Se aqui você já está assustado do capítulo 3, porque talvez você era muito romântico com Jó, né? A gente cansa de ver grandes pregadores aí, grandes entre aspas, pregando sobre a vida de Jó, que Jó é um homem isso, é um exemplo de fé, um homem paciente, um homem que não blasfema. O que está acontecendo aqui, meus irmãos? Será que, diante do que nós vimos aqui agora, nós já podemos dizer que Jó está blasfemando? Será que Satanás está correto na análise que ele fez? Isso aqui é blasfêmia ou não, meus irmãos? Nós ainda não vamos responder essa pergunta, porque nós temos muito que caminhar no livro aqui. Mas o ponto aqui é que esse quadro aqui é um quadro severo de uma enfermidade que a pessoa está pedindo a morte. Eu estou quase vendo Jó dizer, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. A quem se aplica isso tudo aqui, meus irmãos? Por que é que nós temos esse registro na Bíblia? Nós estamos aqui no Antigo Testamento. Eu não tenho dúvida que quando a nação de Israel foi estabelecida,
os judeus que se consideravam religiosos, luz para o mundo, para as outras nações, anunciando a vinda do Messias que haveria de chegar, quando pegou isso daqui, deve ter se assustado. Porque com certeza Jó era conhecido dentro do povo de Israel. Nós temos citação de Zacarias, se não me engano, de Jó. Era conhecido como um personagem real. Isso daqui é para humilhar todos nós, meus irmãos, que dizemos que tememos a Deus, que dizemos que cremos em Deus ou que conhecemos a Deus. Conhecer a Deus quando tudo está bem, quando temos as coisas, temos saúde, as oportunidades estão à nossa disposição, a gente crê em Deus, a gente canta louvores, a gente faz até festa de aniversário. Mas como é que você vai fazer festa de aniversário quando você chega à conclusão que não era melhor você nem ter nascido? Não é assim de vez em quando? A gente vê cada situação que a gente fala assim, meu Deus, Senhor, por que o Senhor permitiu nascer essa criança desse jeito? Senhor, sofrimento. A gente vê uma criança que nasce com uma deficiência e é natural a gente saber que aquela criança vai viver com aquela deficiência a vida toda, a não ser que haja um milagre. E a gente faz a pergunta junto com o Jó: por quê? Por quê? E por quê? Não era melhor não ter nascido do que nascer daquele jeito e aquele sofrimento, humanamente falando? Qual é o propósito de Deus nos nossos sofrimentos, meus irmãos? Eu tenho um querido irmão, uma ovelha nossa aqui dessa igreja, que visitando ele, com lágrimas nos olhos, ele disse: pastor, eu entendi o propósito de Deus na vida dos meus filhos. Isso me ensina a amar o próximo, que de outra maneira, às vezes, ele falando por ele, não amaria tanto. Entender a necessidade de amar o próximo na sua total dependência. Porque a gente tem dificuldade com este mandamento: amar o próximo como a si mesmo. E de vez em quando, então, o Senhor Deus te dá uma aflição da carne da sua carne para você entender o que é amar o próximo. É algo que é intrigante aqui para nós. Bom, nossa hora está chegando lá. A conclusão aqui é óbvia, meus irmãos. Eu disse a quem esse texto aqui aplica-se. É claro que Jó é único. Você não vai encontrar nas Escrituras, humanamente falando, ninguém semelhante à vida de Jó, ou que passou perto do que Jó passou e do que Jó disse. Mas nós temos um segundo homem que vai assumir no seu corpo chagas, tumores malignos, mas não materiais, e sim espirituais. E esses tumores malignos, ele sentiu o peso tamanho que ele orou da maneira que nós citamos aqui, que se dependesse dele, ele não queria passar por aquilo ali. Mas ele sabe que ele está debaixo de uma missão, diferentemente de Jó, que não sabia de nada. O Senhor Jesus sabia de tudo, o que viria pela frente para ele. Passa longe os açoites que ele recebeu, longe a coroa de espinho que foi colocada na cabeça dele, longe os cravos que atravessou as mãos e os pés dele. Aqueles tumores que quando ele está pendurado no madeiro, de repente era dia e virou o que, meus irmãos? Trevas. E ele recebe então no seu corpo santo todos os tumores e chagas nossas, que nos causava dano eternos. E ele dá um grito: meu Pai, por que me desamparaste? Só está a gente faltando a gente ouvir aqui de Jó dizendo para Deus: Deus me desamparou. Então, meus irmãos, qual é a resposta para o nosso sofrimento aqui neste mundo? Não mais eu, mas Cristo em mim. Saber que eu já nem vivo mais, e esse corpo que eu tenho para viver, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou. Então, o verdadeiro cristão, ele sabe que ele está sujeito à pior dor que ele possa enfrentar aqui. Aquilo que ele mais teme pode acontecer com ele, mas se ele tem Cristo, ele sabe que isso não é o fim, ainda que essa enfermidade o leve para a tumba, ainda que ele tenha que morrer diante daquele quadro, mas ele sabe
com quem ele vai reinar eternamente. Então o livro de Jó não é desesperançoso para nós, traz esperança, traz conforto para o nosso coração, de saber que nós temos um Deus que, de maneira que eu não sei explicar, usa o sofrimento para a sua glória, mas é um Deus de vida e não de mortos. Que Ele, pois, assim nos abençoe, meus irmãos, amanhã desse dia aqui, e faça você cada vez mais olhar para a cruz, e não viver dentro de uma redoma de vida ou achar que nada pode acontecer com você, porque aquilo que você teme pode vir, e aquilo que você receia pode acontecer. A gente ora para que não aconteça, a gente ora, se possível, passa de mim, mas contudo, a gente tem que ser sincero: Senhor, seja feita a tua vontade. Meus irmãos, é preciso mais fé para orar a Deus, dizendo, seja feita a tua vontade, do que você determinar e dizendo, eu não aceito isso na minha vida. Então aprenda a orar segundo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Que Ele, pois, assim nos abençoe, meus irmãos. A igreja ficou em silêncio. Alguém quer falar alguma coisa? Alguma? Sim, meu querido irmão. Deixa eu pegar o microfone aqui para o som sair lá, ou tá saindo aí, Robson? Tá, aqui. O Diaco está vindo ali. Só para o som sair aqui, meu irmão. Vai lá. Oi? Tá ligado. Só voltando no próprio texto, no versículo 4, tem uma passagem legal que Jó fala assim, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele. A gente percebe o seguinte, mesmo embora ele lamenta o dia que nasceu e tudo que está sobrevindo sobre ele, ele não exclui Deus de estar no controle. Sim. E voltando lá no profeta Isaías, quando ele fala de Cristo, ele fala que ele era homem de dores, que sabe o que é padecer. E a gente muitas das vezes se identifica com Jó em determinadas proporções e se esquece de Cristo. Sim. Porque se formos levar em consideração talvez o sofrimento de Jó, até o filme Paixão de Cristo, as pessoas veem e ficam altamente comovidas, mas dando ênfase ao sofrimento em si, e se esquece que o sofrimento de Cristo foi infinitamente maior do que isso. É aquele em quem Deus tinha todo o prazer, agradou moê-lo, fazendo-o enfermar quando der ele sua vida, o texto continua, mas foi desprezado pelo Pai, foi abandonado. E um autor que eu amo muito, morreu ano passado em abril, Tim Keller, ele fala algo seguinte, louvado seja Deus por ele ter desprezado Cristo na cruz, porque se ele não houvesse desprezado Cristo, quem seria desprezado? Seríamos todos nós. Mas porque ele desprezou a Cristo, nós fomos acolhidos. Exatamente. Alguém já disse que ele desamparou o filho dele na cruz para nos amparar. Muito bem, meu irmão. Muito obrigado pela contribuição. Meus irmãos, lembrando que Jó em momento nenhum mostra aqui que ele vai desistir de viver. Isso é característica dos servos de Deus que sofrem. Moisés passou por isso. Ele desejou que Deus o matasse. Jonas a mesma coisa, Elias a mesma coisa, mas nenhum deles deu indício de que iria tirar a própria vida, porque a vida é um dom de Deus. Isso tem que ficar bem claro aqui. Em momento nenhum nós vamos ver Jó mostrando que ele vai dar cabo da vida dele, mas ele sabe que existe um que é o autor, e a questão dele, o questionamento dele é por que ele não nasceu. Esse é o ponto, não é que ele quer tirar a vida dele. Então, por pior que você possa estar enfrentando a sua dor, nunca pense em tirar a sua vida, porque você tem que olhar para cima, do alto, porque existe um Deus lá em cima, e esse Deus está no controle da nossa dor, da nossa enfermidade, e Ele pode mudar o quadro, Ele pode nos surpreender, Ele pode mudar a nossa sorte a qualquer momento, como Ele fez com a de Jó. Nós vamos ver lá quando chegar no capítulo 42. Que Deus assim nos abençoe. Tranquilo, meus irmãos?